Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje o nosso momento motivacional será especial. Eu vou abordar um tema que também será bem debatido em nosso último treinamento do ano, o tão esperado módulo 6 do programa Mente Positiva. Bom, o que impede de obter o sucesso financeiro? Sobre esta pergunta, eu irei aprofundar neste questionamento, que creio que muitos de vocês já devem ter feito a seguinte pergunta: o que me impede ou está impedindo de conquistar o sucesso financeiro e ter a tão falada abundância em minha vida? A resposta é geralmente focada em torno de quê? Da crença de que o sucesso financeiro não é uma possibilidade. Muitas pessoas criam várias barreiras que as impedem de conseguir a tão desejada abundância. Se você tem crenças limitantes sobre o dinheiro a um nível inconsciente, será difícil alterar as limitações sobre o dinheiro, porque a sua mente inconsciente, ela irá obstruir todos os seus esforços para ter sucesso. Esse é o motivo pelo qual algumas pessoas acabam vivendo de quê? De contra-cheque em contra-cheque toda a sua vida, e a um nível em que elas não acreditam que são capazes de fazer o melhor. Ainda que exista uma intenção positiva por detrás das suas barreiras financeiras, muitas pessoas não identificam quais são estas intenções. Também existe aqueles que sabem qual é a intenção positiva em algum nível, mas mesmo assim ainda não sabem como ultrapassar esses obstáculos. Muitas pessoas a nível consciente pensam que estão fazendo todo o possível para atingir os seus objetivos. Entretanto, ainda existem algumas partes do inconsciente que não acreditam que elas possam obter o sucesso. Quanto mais a pessoa evita esta parte inconsciente, mais obstáculos continuarão a aparecer no seu dia a dia. Esta é o modo de a mente trabalhar, né, de forma negativa. Por exemplo, se você conhece e lê todos os livros sobre lei da atração, comparece a vários seminários, faz afirmações diariamente, quadro dos sonhos, técnicas das mais diversas formas e ainda tem problema com o dinheiro. Todas essas coisas que ele está fazendo são válidas, mas muitas vezes não chegam até o âmago do problema, que normalmente envolve algum tipo de crença limitante. As pessoas têm crenças muito diferentes sobre o dinheiro. Algumas das mais comuns são: você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. Eu não tenho dinheiro suficiente para fazer planos. Eu estou muito velho. Não sei o que vou fazer. Se eu invisto, com certeza com esse governo, o mercado vai cair. Finanças são muito complicadas e por aí vai. Todas essas são crenças de causa e efeito, a quais realmente tem um pouco a fazer para alcançar a abundância. Esse tipo de crença limita porque a pessoa que está procurando por respostas fora delas, quando na realidade a chave para a prosperidade existe dentro dela mesma. A abundância não é o que a pessoa tem, é um estado da mente. Muitas pessoas que têm sucesso na vida no aspecto financeiro frequentemente têm crenças positivas sobre prosperidade e abundância. Quando a pessoa entende e se desloca do campo da causa e efeito para o da ideia do que é possível no meu mundo, ela se desloca para um nível totalmente diferente, que afinal de contas é mais gratificante, porque ela está expandindo o seu contexto mental sobre o dinheiro. E muitas pessoas, ao invés de se concentrarem no que é possível, perdem muito tempo pensando sobre o que elas não têm. Um padrão interessante se desenvolve no qual elas se tornam o quê? Furiosas, ressentidas sobre a sua situação, o que cria mais limitações e barreiras nas suas vidas. É muito fácil prosperar na vida quando você vem de um estado sereno de mente versus um contexto furioso e totalmente ressentido. O primeiro passo para ajudar uma pessoa é explorar a natureza do seu problema. Por exemplo, a pessoa pode ter tido pais que viveram na pobreza e por isso se forma uma mentalidade da era da depressão.
Por essa razão, ela desenvolve uma crença inconsciente que sempre terá problemas financeiros. Porque foi isso que seus pais tiveram. Ou ela pode ter tido um pai que lhe disse repetidas vezes que ela nunca mais terá esse problema. E, eventualmente, ela começa a acreditar. É muito comum a criança formar inconscientemente crenças limitantes sobre o dinheiro desde a infância. Esses tipos de crenças são representados como os imprints na PNL. Um imprint é basicamente uma memória que é formada numa idade inicial e pode servir como a origem tanto para a crença limitante como para a crença fortalecedora, que nós formamos quando crianças. Algumas das crenças que nós podemos desenvolver na infância não são sempre saudáveis e são criadas como um resultado de uma experiência traumática ou confusa que nós esquecemos. A maneira como nós consciente ou inconscientemente vemos o mundo em termos de dinheiro é geralmente baseada nessas tais crenças. Identificar as nossas crenças limitantes é o primeiro passo. Uma vez tenhamos identificado o que alguma dessas crenças ou imprints encobrem, você pode usar diferentes técnicas da PNL para mudar completamente esses obstáculos, permitindo assim que você veja e experimente todas as oportunidades financeiras que normalmente estão à sua disposição. Crenças sobre as possibilidades e a principal diferença psicológica entre aqueles que saem bem financeiramente e aqueles que não conseguem gira em torno de crenças sobre possibilidades. Por exemplo, muitas pessoas, olhem só, não enxergam o sucesso financeiro como uma opção. Elas não têm a capacidade de explorar todas as possibilidades que estão à sua disposição para alcançar a abundância. Muitas vezes, elas ficam presas na rotina do dia a dia e não têm vontade para assumir riscos ou tentar algo diferente, porque têm medo de acabar pior do que está. O que essas pessoas não se dão conta é que é comum ter que dar um passo para trás para poder avançar. Muitos milionários que quebraram em algum momento de suas vidas conseguem depois, em um curto período, virar completamente para melhor a sua situação financeira. Está cheio de cases. Além disso, eles fazem isso acreditando que o seu novo negócio vai crescer de tal forma que logo estarão ganhando um belo salário, além de um considerável lucro. Nem todo mundo precisa assumir riscos ou dar um passo para trás para conseguir avançar. Porém, é importante que você conscientemente explore a ideia do que é possível para você. Para abordar essa ideia, primeiro você deve ter a habilidade para mudar a sua rotina diária, fazendo alguma coisa diferente. Isso inclui aprender a enxergar o mundo através dos olhos da prosperidade e da abundância, ao invés da carência e da pobreza. Tente isso por um momento. Pense sobre alguma coisa que você quer e sobre todas as possibilidades que você tem para alcançá-la. Pergunte a você: isso é possível? Agora tente algo diferente. Pense sobre alguma coisa que você não tem, mas que gostaria de ter. Pense sobre por que você não tem e como você tem vontade de ter isso. Observe qual delas vai se sentir melhor. Espero que a primeira afirmação feita tenha feito você se sentir melhor, porque ela foi planejada para expandir os contextos inconscientes e conscientes em torno da prosperidade e da abundância. É surpreendente o que pode acontecer a uma pessoa, uma vez que tenha mudado a sua atitude e crenças sobre as possibilidades. A pessoa começa a ver resultados quase que instantaneamente. As mudanças, a princípio, podem ser pequenas, mas enquanto ela continuar a adotar a sua nova maneira de pensar, um mundo mágico se torna acessível para ela. Por exemplo, muitos anos atrás, um número de vietnamitas que moravam em barcos imigrou para os Estados Unidos. Muitos americanos, eles ficaram preocupados sobre o impacto que isso poderia criar no serviço de saúde e outros serviços do governo, como resultado da entrada dessas pessoas no seu país. Olha só, foi muito interessante, pois muitos dos vietnamitas que iniciaram os seus próprios negócios se deram extremamente bem.
Por que isto ocorreu? Olha só, uma resposta óbvia. Pode ser porque os vietnamitas vieram de um país onde se diz a coisa errada, você pode ser morto. Então eles vieram para os Estados Unidos, onde a pior coisa que poderia acontecer era alguém telefonar e reclamar de uma conta que não tinha sido paga. Se você vem de um mundo onde a morte é a realidade, de instante a instante, para um lugar onde as opções são intermináveis, então não há razão para tentar tudo. Ao invés de ficarem tristes por terem de abandonar o seu país, eles estavam agradecidos por estarem ainda vivos. Ao invés de ficarem de mau humor e com pena deles mesmos, muitos adotaram uma atitude criativa, que girava em torno da pergunta: o que é possível? Quando eles chegaram aqui, moravam 2 ou 3 famílias vietnamitas num lugar totalmente exíguo. Eles saíam e conseguiam trabalho ganhando salário mínimo e reuniam todo o dinheiro que ganhavam. Quando conseguiam juntar o dinheiro suficiente, compravam um negócio e toda a família trabalhava junto. Quando o negócio começava a ter sucesso, eles compravam um imóvel, olha só, e depois compravam outro, e assim iam, olha só. Para esses vietnamitas, sucesso foi uma afirmação do que é possível, porque tudo era possível para eles. Eles estavam dispostos a sofrer por um tempo para atingir o objetivo de longo prazo, de abundância e prosperidade. Era simplesmente uma questão do nível de prioridade e de como eles categorizavam as diferentes possibilidades. Olha só, as pessoas podem fazer qualquer coisa que elas querem. A pergunta é, o que é que elas estão dispostas a fazer para conseguir realizar o seu objetivo? Paciência, meus queridos, é uma virtude. É muito comum para a maioria das pessoas, por exemplo, na Alemanha, poupar dinheiro para pagar à vista uma compra que querem fazer. Na Alemanha, a única dívida que muitos têm é a hipoteca de suas casas e o que devem da compra do carro. Em outros países, é comum as pessoas abusar dos cartões de crédito e ficar com grandes dívidas, além do tradicional casa e carro. Muitos alemães ficam felizes ao poupar porque é algo especial, porque eles aguardam com interesse a recompensa de que terão e vão obter logo o que querem. Então eles começam imediatamente a poupar para que seu próximo item ou sua próxima viagem de férias. É interessante como que os alemães eles têm essa habilidade de postergar essa gratificação instantânea que um débito no cartão pode trazer. É como a expectativa e o excitamento que aguardam o dia que terão aquilo que eles querem. Eles não se lamentam nem por um minuto do que são obrigados a deixar de lado o dinheiro para alcançar a sua próxima meta. Ao contrário, eles se concentram em como são agradecidos pelo que têm e guardam com paciência para conseguir o que querem. A capacidade para postergar a gratificação é uma habilidade de mestre. É um triunfo do cérebro racional sobre o impulso, de acordo com um PhD Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional. Esse autor diz o seguinte, que as pessoas são capazes de exercitar a paciência ao postergar a gratificação e estão mais propensas a ter sucesso na vida. O Goleman documenta um estudo que foi realizado nos anos 60, acho que vocês já devem ter visto, que ele convida crianças para uma sala comum e uma a uma, e ele dá a cada um marshmallow. Olha só, ele fala, você pode ter esse marshmallow agora, diz ele, mas se você esperar um pouco enquanto eu saio por um momento, quando eu voltar, eu trago outro marshmallow. E depois disso ele sai. Aparentemente, algumas crianças, elas pegam imediatamente o marshmallow. E outras esperam minutos antes de caírem em tentação. Mas outras estão determinadas a esperar. Elas fecham os olhinhos, cantam, abaixam a cabeça, jogam um jogo ou até mesmo adormecem. Fazem qualquer coisa para resistir. Quando o pesquisador retorna, ele dá o segundo marshmallow que elas ganharam. E olha só, em uma pesquisa com os pais das crianças e até mesmo com os professores, descobriu que aquelas que, com 4 anos de idade,
tiveram a capacidade de resistir, esperando pelo segundo marshmallow, geralmente crescem sendo mais ajustadas, mais populares, intrépidas, confiantes e adolescentes mais seguros. Uau, hein? E de acordo com Goleman, é conclusiva a evidência de que a paciência parece desempenhar um papel principal no sucesso de muita gente. A capacidade de resistir ao impulso pode ser desenvolvida através da prática. Quando você se deparar com uma tentação imediata, como gastar dinheiro com algo que você realmente não precisa, lembre-se de suas metas financeiras de longo prazo. Ressignifique a sua atual situação financeira, ao perceber que você está poupando realmente para um futuro abundante. Se as pessoas estiveram dispostas a sofrer um pouco por gastar menos, porque poderão investir essas economias mais tarde, então elas estão no caminho certo para atingir a prosperidade. Abundância é um estado da mente. Muitas vezes as pessoas confundem quem são com quanto dinheiro ganham. Olha só, quer alguém ganhe R$1 milhão por ano ou apenas 15 mil, cada um ainda tem a capacidade de atingir um certo grau de abundância na sua vida. Por exemplo, olha só, quando os nazistas eles ocuparam a Alemanha, existiam pessoas muito ricas nas sociedades que tiveram até suas vidas dilaceradas e que terminaram nos campos de concentração. Viktor Franklin e Anne Frank estavam numa situação de extrema pobreza, mas ainda assim tiveram uma vida abundante. Viktor Franklin, no livro Man is Not a Certain Meaning, diz o seguinte, diz que uma coisa que a pessoa tem e que nunca pode lhe ser roubada é a sua atitude. Nós que vivemos nos campos de concentração, podemos nos lembrar dos homens que caminhavam pelos barracões, confortando os outros, dando-lhes o seu último pedaço de pão. Eles podiam ser poucos e em quantidade, mas ofereciam prova suficiente de que tudo pode ser retirado de um homem, menos uma coisa, a sua última liberdade. Escolher a sua própria atitude em qualquer situação é escolher o seu próprio caminho. Franklin, que era psicólogo, ele adotou uma atitude criativa que o ajudou a sobreviver ao pesadelo de um campo de concentração. Ele foi capaz de manifestar abundância interna, exercendo o seu direito de assim o fazer. Quando saiu, essa mesma atitude o conduziu para o caminho aonde alcançou e viveu uma vida próspera. Prosperidade, abundância e o alto valor. Quando se pensa sobre prosperidade, é útil entender que o recurso é que flui através de nós. Nós somos um canal para a abundância. Logo que entendemos isso, começamos a identificar o fato de que somos nós mesmos que escolhemos como canalizar esse recurso. Viktor Franklin fez essa distinção no campo de concentração. Ele foi despojado de cada uma de suas possessões, materiais inclusive. Os sapatos, as roupas, coisas que lhe restou, foi a habilidade em acreditar em si mesmo e abraçar a ideia de que ele ainda era uma pessoa de bem. Apesar do fato de terem lhe tirado tudo, isso é uma distinção importante a ser feita, porque então ter dinheiro não é mais uma questão de alto valor. Dinheiro não determina quem você é, simplesmente é um recurso. Ter um forte juízo interno de si mesmo é o que é verdadeiramente importante. Dinheiro é meramente um elemento externo. Assim que as pessoas param de comprar ou comparar o seu alto valor com o dinheiro, as portas das possibilidades se abrem, porque elas estão propensas a tentar outras coisas, a sentirem-se bem com elas mesmas. Elas ficam e eliminam os medos e estão abertas a tentar algo diferente. É só uma questão de dizer para si mesmo: aqui está o resultado que eu quero. E existem diversas maneiras de alcançá-lo. Várias possibilidades. Se alguma não funcionar, então eu vou tentar uma outra. E se a próxima não funcionar, é simplesmente o quê? Um feedback de que você precisa para tentar a outra coisa. Isso não significa que você é um fracassado ou uma pessoa totalmente desagradável. Simplesmente significa que existe algo lá fora que eventualmente funcionará.
e que existe algo e que este algo também está dentro de você internamente. Medir o alto valor de alguém somente pela quantidade de dinheiro que essa pessoa tem pode ser totalmente devastador. Por exemplo, tem uma aluna que se tornou uma amiga e ela hoje mora em Londres, lá na Inglaterra. Vocês já devem ter visto algum depoimento dela lá no nosso grupo Poder da Mente Positiva. Então, na época, ela havia se divorciado do marido e com o divórcio ela ficou com uma boa grana. Uma mega cena, podemos dizer assim. Algo em torno de 9 milhões de libras, colocados em um fundo chamado Trust Fund. Para você não entender, além deste dinheiro, ela começou também a investir na bolsa, aplicou alguns valores também em uma corretora que estava gerenciando outros valores. Bom, este fundo rendia pelo menos 800 mil por ano e duraria toda a sua vida. Ela encontrou sua identidade e seu alto valor no estilo de vida que ela levava e pela quantia que possuía. Por exemplo, uma vez ela me falou que ao sair para as compras, ela gastou 18 mil em uma sessão de lingeries de uma loja de departamentos na Harrods, em Londres. A maior parte das ações que ela tomava antes de me conhecer, quando se tratava de gastar grandes quantias de dinheiro, eram resultados da comparação que ela fazia com a sua ex-cunhada. A ex-cunhada, digamos, estava na mesma situação, casada com um banqueiro, tinha uma mesada bem generosa. Entretanto, a sua ex-cunhada nunca olhou para o dinheiro com um aspecto da sua identidade. Ela nunca determinou seu alto valor pela quantidade que ela possuía. Para ela, todo esse dinheiro significava que ela possuía algo para recorrer, se lhe acontecesse um problema no futuro, por exemplo. Essa aluna me contou que quando a sua ex-cunhada casou e iniciou diversos negócios orientados, claro, pelo marido, foram extremamente bem-sucedidos por seus próprios méritos e depois de alguns anos, os rendimentos dela se tornaram relativamente pequenos, se comparado com os lucros, o que gerados pelos negócios que eles tinham desenvolvido. É interessante que vocês percebam uma coisa. Essa minha aluna, que baseou a sua identidade e alto valor nos seus recursos financeiros, gastava grandes quantias de dinheiro para não ficar atrás da sua ex-cunhada. No entanto, ou no fim, ela quase faliu. Conseguimos reverter essa situação. Esse é um exemplo extremo de alguém que mede o seu alto valor pela quantidade de dinheiro que tem. A situação desta aluna se tornou mais complicada quando ela começou a se comparar com quem? Com a sua ex-cunhada, o que também é uma afirmação sobre o seu alto valor. É comum uma pessoa comparar os seus status financeiros com o de alguém, e lamentavelmente, essa é a origem de muitas angústias emocionais que as pessoas carregam. As pessoas têm a tendência de se compararem com os amigos, os colegas de trabalho, outros membros da família e muitos outros. Eu costumo dizer a vocês, já devem ter até ouvido falar isso em alguma outra aula, que quando as pessoas se comparam com alguém, o que elas estão fazendo é realmente um julgamento entre elas e a outra pessoa. Em algum nível, elas estão baseando a sua identidade e alto valor em elementos externos. Quando alguém decide se comparar e se julgar com menos frequência, vai começar a notar as mudanças surpreendentes na sua vida, porque ele estará vendo a vida e olhando de dentro para fora. E ele estará internamente referenciando o que irá aumentar o seu alto valor e sua identidade, porque ele estará determinando quem ele é a partir do seu próprio coração. Ele não dará mais às outras pessoas a oportunidade de determinar quem ele é, porque ele já se conhecerá a um nível mais profundo e espiritual. Quando uma pessoa se compara com a outra, existe uma intenção positiva por trás do seu comportamento, mesmo que o comportamento possa aparentar ter menos recursos. Quando ela começa a entender estas intenções positivas, e muitas vezes elas giram em torno do alto valor e da identidade, ela começará a curar a ferida inconscientemente que está impedindo-a de alcançar a prosperidade e a abundância. De novo, é aí onde as crenças limitantes e os imprints entram em jogo. A identidade de uma pessoa
Não é algo que acontece de repente como por um encanto. É algo que a pessoa constrói com o tempo. Ela tem uma experiência e interpreta essa experiência no seu cérebro. Toma essa experiência e dá a ela algum nível de critério e a armazena. Em algum nível ela diz, eu me baseio nessa experiência. Ela tem outras experiências empilhando uma em cima da outra. Muitas pessoas tendem até a selecionar as negativas e a descartar as positivas. Durante um tempo, a pessoa começa de propósito a empilhar numa direção e a descartar tudo o mais. Nós somos as criaturas do descarte. A intenção positiva que está por trás da escolha pelo negativo é proteger a pessoa de ter novamente outra experiência negativa. No fim, as pessoas também esquecem de escolher o positivo. Ela necessita aprender a absorver todas as suas experiências positivas para manter um balanço. Quando uma pessoa traz para dentro de si todos esses elementos positivos de uma experiência e remove as partes negativas, ela começa a perceber que a informação negativa não é sobre ela. Se livrar dos aspectos negativos de uma situação enquanto internaliza os positivos, ao fazer isso, com o passar do tempo, ela irá mudar a maneira dramática a sua situação financeira de uma pessoa. Por quê? Porque ela começa a desenvolver um sentimento mais profundo do alto valor. Ao invés de basear o seu alto valor nos elementos externos, como de um contra-cheque, ela desenvolve um forte sentimento de alto valor que lhe dá coragem para tentar novas coisas e assim expandir as suas oportunidades. Por exemplo, outro case que eu irei comentar aqui com vocês. Eu tive um aluno que ele trabalhava no governo e ele tinha um cargo de chefe de almoxerifado. Ele ganhava, por exemplo, por volta de R$ 1.800 por mês. Depois de trabalhar algumas de suas crenças com homeostase e também de algum planejamento financeiro, ele decidiu começar o seu próprio negócio. Se encorajou. Ele gostava muito de cozinhar e tinha um sonho de montar uma cozinha expressa. Ele também é aqui de Brasília e ele mora em um bairro considerado como dormitório. As pessoas saem e vão para o trabalho e voltam para suas casas. Isso implica que o quê? Que a comida geralmente é o quê? É feita, não é nem feita, né? É comprada através dos pedidos e poucas pessoas cozinham em casa. Então, eu sugeri que ele fizesse uma pesquisa, que se orientasse com relação à demanda e fizesse um estudo de caso. Bom, então ele começou economizando dinheiro e comprou todos os materiais que ele precisava. Apesar dele ter economizado e comprado os acessórios para a cozinha semi-industrial, em uma de nossas sessões de mentoria, ele me perguntou como que ele poderia conseguir uma boa grana. Ele chegou a me dizer que estava, inclusive, fazendo uma técnica que eu ensinei para ganhar na loteria, mas não estava tendo os resultados, pois ele não conseguia definir valores. Ele estava sempre empolgado e aquela ansiedade tomava conta. Então eu orientei a ele que ele fizesse um planejamento de quanto ele realmente precisava e que após isso ele começasse a focar naquele valor e pudesse utilizar a técnica que ele estava fazendo. Ele começou a fazer o que eu orientei. Na primeira semana, nenhuma resposta. Na outra sessão, eu percebi até um desânimo de sua parte. E eu perguntei o que é que ele estava focando. Resultado? Medo. Orientei a fazer uma pergunta certa ao universo, pois todos nós podemos obter a resposta, desde que você faça a pergunta certa. Na outra semana, aconteceu algo impressionante com ele. Como ele era concursado, um amigo que ele não via há muito tempo, que trabalhava no Ministério do Planejamento, apareceu no mesmo restaurante que ele estava almoçando. Conversa vai, conversa vem, e aí o amigo falou sobre um programa de demissão voluntária. Nisso, ele procurou, se informou sobre o assunto e, resumindo a história, ele entrou nesse programa e pediu a demissão. Saiu do emprego, recebeu uma boa indenização, o valor era exatamente o que ele precisava. Olha que incrível! Deus, meus queridos, sempre responde aos nossos questionamentos. Às vezes você não deixa ou você não se permite receber de outras formas. Este é um grande problema. Ele, no fim, percebeu que tudo era possível de acontecer. Basta acreditar e focar na solução do resultado. E aí ele começou a entender que ele era merecedor.
O que havia mudado era o seu alto valor. Ao invés de pensar, eu sou apenas um chefe de almoxarifado, não posso fazer mais nada, não sou inteligente, nem formação acadêmica eu tenho. Nisso, eu comecei a instigá-lo, a fazê-lo pensar. O que é possível para você? No negócio dele, até joguei o seguinte questionamento. Veja, todo mundo necessita de comer, de se alimentar. Nos dias de hoje, as pessoas andam o quê? Em um ritmo que às vezes nem permite que elas parem para fazer o seu almoço, para jantar e etc. E essas pessoas vão o quê? Contratar o serviço de pessoas que entregam marmitas durante a semana, de uma forma prática, só esquentar no micro-ondas. Olha só, pessoas que até fazem dieta, academia, querem ter uma educação alimentar, ou até mesmo gostam de uma comida prática, etc. Então eu joguei essa para ele, para que ele não pensasse de um lado para o outro e pulasse da cerca e fosse para o outro lado. E aí, meus queridos, é assim que você explora essas possibilidades. Começam com um sonho, depois é uma questão de transformar este sonho em realidade. Quando uma pessoa começa a aceitar o seu próprio alto valor e se abre para a ideia de que é possível, ela atrai a abundância e a prosperidade para a sua vida. Hoje eu fiz uma postagem lá no Instagram e no Face com uma mensagem, uma frase de Mahatma Gandhi, que diz o seguinte: quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Conseguiu ver o quanto é profunda esta frase? O pulo do gato é você perceber que o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Se alguém no seu íntimo está se sentindo bem, isso geralmente se reflete na sua aparência. E ela vai atrair experiências positivas para a sua vida. E é deste modo que a vida funciona. Eu vou aprofundar mais sobre este assunto em nosso programa de treinamento Mente Positiva. No módulo 6, eu tenho a capacidade de atrair riquezas. Nós vamos abordar sobre como você pode desenvolver uma mente positiva e assim atrair riquezas materiais e espirituais. Esse será o nosso último treinamento do ano de 2018. Não deixe de passar para o próximo nível. Venha expandir sua mente e despertar o mindset financeiro em sua vida. Comece um novo ano com uma nova visão de vida. O nosso treinamento será 100% virtual. Você ficará comigo durante uma semana, de 15 a 22 de dezembro. Serão 3 aulas ao vivo, além de exercícios, podcast, enfim, será uma verdadeira revolução em sua mente. Quem já fez os treinamentos passados sabe o quanto o aprendizado que é disponibilizado por mim muda a forma de pensar e ver o mundo. Esse grupo secreto que nós criamos para o treinamento, ele tem uma energia incrível, que faz com que todos vocês entrem em uma outra vibração. Então corra, ainda temos vagas. Entretanto, podem se esgotar a qualquer momento, como aconteceu nos últimos treinamentos. Para maiores informações e vendas, entre em contato pelo WhatsApp 61 992 943733 Fernanda Vitorino. Lembrando que esse WhatsApp, pessoal, é só para a venda dos treinamentos e mentoria. Meus queridos, uma semana maravilhosa para todos vocês. Que essa semana você descubra o seu alto valor e assim possa despertar em você a vida financeira e a abundância que você tanto merece. Comece acreditando nisso, a mudar isso em você. Trabalhe o seu interior, o seu universo interno, para que o seu mundo externo possa se expandir da forma como você tanto gostaria. E eu tenho certeza de que você é capaz. Gratidão.